Glória a Deus, aleluia. Livro de Hebreus. Aleluia, Jesus. Hebreus, no capítulo 11. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 11, 33. Quantos irmãos acham? Que o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor. Que Jesus possa dar força à igreja, os irmãos. Aleluia, Jesus. Não é fácil, mas sabemos que nós temos um Deus fiel. Aleluia, Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso 33. Os quais pela fé venceram reinos, pela fé venceram, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos, através da fé. 34. Apagaram a força do fogo através da fé. Escaparam do fio da espada através da fraqueza. Tiraram força através na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Ó, as mulheres, os que receberam, ó, as mulheres receberam desse homem, ó, desses homens. As mulheres receberam pela ressurreição os céus. Uns foram torturados. Foram o quê? Foram o quê, igreja? Ó, não aceitando o seu livramento. Ou seja, eles não negaram ao Senhor. Eles não quiseram o livramento do homem. Morrer com Cristo é o livramento, irmãos, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoite e até cadeias e prisões. Outros foram apredrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, ó glória, aflito, maltratado, ou aqui nós sinaliza, homens do qual o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Vamos continuar a finalizar. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, aprovando Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Podeis nos assentar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na maioria das vezes, irmãos, Deus, Ele nos coloca ao extremo. Na maioria das vezes, Deus, Ele permite algumas situações na nossa vida. Não porque Deus, Ele tem prazer no sofrimento, mas Deus, Ele tem prazer de provar o seu servo. Ele tem prazer de colocar o seu servo no fogo. Ele tem prazer de honrar o seu servo em meio à guerra, em meio à tribulação. A Bíblia diz que os heróis da fé, irmão, eles foram homens bem capacitados por Deus, temente a Deus, mesmo errante, mesmo na luta, mesmo na tribulação. Eles não negaram o nome do Senhor. Não negue a Jesus, irmão. Não negue a Jesus. Respeita o teu esposo. Respeita a tua esposa. Ei, respeita o teu Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não vai ter um culpado por
inocente. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. A oportunidade agora é única. Esses homens, irmão, ó, esses homens, eles fecharam a boca de leão. Eles apagaram fogo. Muitas das vezes na fraqueza eles tiraram força. E tem gente mimada, irmão. Qualquer coisa some da igreja e desaparece. Não quer mais compromisso com uma obra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu assisti uma mensagem do pastor Marco Feliciano. Ele falou: daqui 10, 20, 30 anos você vai ver crentes frios, igrejas mornas, igreja rasa, vazio, a espiritualidade do povo lá embaixo. Esse tempo chegou, irmão. É a minoria. Nós viemos para a igreja não com o sentimento de adorar, mas com o sentimento de receber. Mas quando você adora, você recebe. É ao contrário. Nós não viemos para receber, nós viemos prestar, nós viemos dar. É quando nós damos, irmão, Ele se agrada. Aleluia. O céu se abre ao nosso favor. Glória a Deus. Ei, esses homens, irmão, eles eram valentes. Eles não tinham medo de nada, irmão. Nada. Eles não tinham medo de nada. Eu não tenho medo não, irmão. Eu não estou no pecado. Eu sou pecador, comedor de angu. Eu fico doente, eu choro, eu fico triste. Mas eu não tenho medo não. Tem que ter santidade, irmão. Eu não tenho medo da morte não, irmão. Às vezes nós pensamos no parente, no ente querido, no outro. E aí vem a tristeza. Ela bate na porta. E aí, irmão, a nossa estrutura abala. Fica abalado. Eu estou muito abalado, estou muito triste, irmão. Mas não vou desanimar não, irmão. Eu não vou parar não. Ei, quer um conselho? Não para não. Aleluia. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Ei, elas receberam foram os corpos decapitados. Muitos não acharam braço, não acharam perna, só acharam o tronco. Aqui é o DNA do seu esposo, aqui está, ó. Por quê, irmão? Ei, homens a qual o mundo não era digno. Ei, uma crente verdadeira, e aqui eu finalizo. Um crente verdadeiro que tem temor de Deus, tem caráter. O mundo não é digno dele não, irmão. Ei, se valorize. Você não é qualquer uma não. Você não é qualquer um não. Se valorize. Você tem um príncipe, um Senhor do teu lado. Aleluia. Que todo dia, toda hora, todo momento Ele está disposto a enfrentar qualquer batalha contigo. Se você convidar Ele, Ele peleja. Glória Ele a Deus. trabalha por você. Oh, glória. Ele guerreia por você. Aleluia. E porque há dias que tu quer parar, há dias que tu quer desistir. Ei, É, Jesus. oh Espírito Santo, Aleluia. Glória a Deus. vivemos dias maus sobre a terra, irmão. Vivemos dias difíceis, muito difíceis. Nem tudo é o que parece, irmão. A saia até o pé, o paletó e gravata até esconde, mas não esconde Deus. Nem tudo é o que parece. Ei, escapa pela tua vida, igreja. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, errante, desprezado, maltratado, homens dos quais o mundo não era digno dele. Aleluia, Jesus. Sabe qual é o nosso problema, irmão? O nosso umbigo está muito aqui na terra, irmão. Parece que nós enterrou o nosso umbigo na terra aqui, que não sai de jeito nenhum. Corta o umbigo umbilical da terra, irmão, liga no céu. Aleluia, Deus. Como que está a tua vida de oração? Como que está a tua vida de oração? Aí a oportunidade tu quer, né? Trazer um versículo tu quer, louvar tu quer. Ei, mas como está a tua vida de oração? Como que está a tua espiritualidade diante dele? Diante do teu Senhor? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Aleluia. Tem que ter reverência. Para pedir ideia, é meu Filisteu, pega a arca. A arca, a presença até vai, só que não estava com eles. A arca não anda na vida de adúltero. A arca não anda na vida de qualquer um, irmão, que tem a vida bagunçada, não. A presença de Deus ela é exclusiva para o santo, ela é separada. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Já não se prega mais assim, irmão. Tem que tomar cuidado, pastor, com o que vai falar, vai machucar o povo, pastor. Irmão, a palavra não machuca ninguém.
mas ela confronta, irmão. Palavra. Agora, se for carne, irmão, confronta. Mas é Bíblia, palavra. O mundo não é digno desses homens. Aleluia, Jesus. Você faz tudo para agradar um patrão, irmão. Você faz tudo. Você faz hora extra, você fica até meia-noite, até no outro dia, se for possível. E para Deus? E para Deus, irmão? Nós não faz nada, irmão. Qualquer coisa, irmão, nós queremos quebrar o pau da barraca. Nós queremos parar, quer desistir. O primeiro sentimento vem quando o povo está na prova, quando o povo passa qualquer luta. Eu vou parar, eu vou desistir. E o chamado? Frouxo. E o chamado que Deus tem contigo? Tu acha que ele não vai te cobrar, não? Ah, mulher! Ah, homem! Ei, ponte de pé para o Senhor falar contigo, abre a tua boca! Glória a Ei, Deus! o Senhor quer encher a boca de crente. Aleluia! Ei, mas é do Espírito Santo. Não é de tu pegar as palavras do inferno e socar dentro da tua boca e se jogar ela ao vento, espalhar, irmão, ferir, machucar, não! Mas Deus quer usar a tua boca como boca de profeta na terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Oh, Deus! glória. Aleluia! Aleluia. Irmão, nós não estamos no leitinho mais não, irmão. Já passou o tempo, irmão. Nós não estamos no leitinho mais não, irmão. Irmão, não estou ofendendo ninguém, irmão. Não estou ofendendo ninguém. Paulo ele diz: melhor tivesse dar um alimento logo solto, mas eu vos dei leite a beber. Às vezes algum pastor prega, não é pesado, não, irmão. A Bíblia é palavra. Aleluia! Vai chegar um tempo que o povo vai morder os dentes, estralar, vai amordecer, vai tampar os ouvidos, vai ficar endemoniado. Estevão pregou do Antigo, do Novo Testamento, o povo ficou endemoniado, irmão. Não aguentou não a pregação do homem. Ei, menino, mas cheio do Espírito Santo. A igreja só vai vencer se ela for cheia do Espírito Santo. Porque senão só tem barulho, irmão. Senão só tem zoada. Mas quando a quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, eu quero ver o diabo. Quem é o diabo, irmão? Quem é essa mulher barraqueira? Quem é esse homem beberrão? Quem é o diabo, irmão? Isso tudo tem uma vida de oração com Deus, irmão. Ih, meu filho, pode levantar o cabelo do diabo, falsas testemunhas. Ei, Gamaliel falou na hora: deixa esses homens quietos, deixa eles quietos, não faça nada neles, porque se essa obra é de Deus, ela não para. Aleluia, Deus nos levantou, veio os 400, 500 com ele, Judas também pereceu, não deu em nada. Ei, aí pegaram Pedro e alguns lá, irmão, socaram na prisão. Lá, o que é que fizeram com ele? Couro neles, irmão, chicote. E ele saiu de lá como? Espraguejando Deus? Não! Ele falou: nós não somos dignos nem de sofrer por ele. aleluia. Ele saiu alegre. Ele saiu alegre. Sabe qual é o problema nosso? Nós não queremos pagar o preço pelo reino mais, irmão. Nós estamos preocupados com tanta coisa, esquece do reino. Glória a Deus. Deus tem me colocado no estreito, igreja. Tem colocado no estreito. Hoje eu sei o que é o luto, eu compreendo a dor mais a fundo agora de alguém que perdeu seu ente querido, porque não é fácil, irmão. Não é fácil, mas tem que fazer a obra, irmão. Tem que colocar o sorrisão colgado no rosto, tem que fazer a obra. Tem que fazer a obra. Você viu Ezequiel? Ezequiel estava fazendo a obra, e eu finalizo bem, Tiago, porque senão é misericórdia. Ezequiel estava fazendo a obra, ele estava fazendo o que, igreja? A obra. Fazendo o ídolos. Ele chega de tarde, quem ele acha morto em casa? A sua esposa. Mas ele estava fazendo a obra. E aí, Senhor? Por que o Senhor permitiu? E aí, Deus? E agora, irmão? Você vai questionar ou obedecer? Ah, irmão, você lembra de Jó? Jó é bênção, irmão. História linda de Jó. Deus me livre, o obreiro ali pede a paciência de Jó, que está amarrado, sai fora de mim. Quer não, irmão? Ah, irmão, todo mundo quer a riqueza dele, mas passar o que ele passou, irmão? Quer não, quer nada. Mas Daniel sorriu, quer não, irmão? Quer não? Ah, 7 meninos homens, quantos 7 meninos homens e 3 mulheres, 10 caixões de casa. Misericórdia, irmão. É para a mulher ficar doida mesmo. Ô, irmão, eu estava meditando, estava me colocando na situação de Jó, não sendo hipócrita, porque Jó perdeu foi 10. Eu falei: meu Deus,
Jó perdeu quanto? 10. Perdeu quanto, igreja? 10. E mesmo assim ele era temente A Deus. Imaginem o sentimento desse homem para com Deus, irmão. Um homem fedia carniça, estava perto da sociedade, a mulher não aguentou, falou: homem, sai perto de mim. Hã? Ele sai do arraial. Eu estou falando do ouvido, moço. A Bíblia diz, irmão, que ei, sabe quem era a companhia de Jó? Um caco de lá no osso, lá no osso, ferido. Quem permitiu foi quem? Foi Deus. Foi Deus. A Bíblia diz que já era o quê? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava. Rapaz, Deus é doido, irmão. Deus é terrível. A Bíblia diz que horrível coisa cair na mão de Deus, irmão. E Jó caiu na mão de Deus. Mas se Deus pegar hoje o crente aqui hoje, se Deus pegar o pastor Paulo hoje, irmão, aí o diabo olha aquela ali, aquela eu podia ser, aquela ali, eu podia, vai, toca, diabo, toca, mano. Ei, mas Deus olhou o Oriente todo e incitou o próprio Satanás contra a vida de Jó. Deus poderia deixar o capeta quieto, irmão. Deus está falando que Deus é terrível, irmão. Aí o próprio Deus, ei, Satanás, ele está nos ares, ele não está preso não, irmão, ele está solto, ele está a passear sobre a terra aí, procurando a quem ele possa tragar, devorar, destruir. Aí o Senhor, olha, está vendo lá, Satanás, o meu servo Jó, temente, reto, e se desvia do mal. O homem não tinha nenhuma qualidade que o desqualificasse, não tinha nenhuma, irmão. O homem era temente a Deus, o homem era submisso a Deus. Aleluia. Esse povo me leva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu renunciei tantas coisas, irmão. Até hoje eu continuo renunciando, porque isso aqui não converte não, irmão. Carne converte, sim ou não, igreja? Não. Irmão, carne converte não, irmão. Não fique se encostando, se envergando demais não, que carne não converte não, irmão. Não converte não. Se brincar, a carne era pior do que o Satanás, irmão. E tem muito crente brincando com a carne. Tem muito crente, irmão. Tem. Se aqui não tem, mas em nosso lugar tem, irmão. Mas se tem, conserta. A Bíblia diz, irmão, que este homem sofreu tanto, a ponto de no capítulo 42, 1 de Jó, se não me fala a memória, ou é 42, 2, Jó 42, você vai ver. Irmão, que ele falou o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim ele se levantará. Aleluia. Não importa o que nós passamos nessa terra, ser fiel até a morte. Aleluia, Deus, aleluia. Vamos ser fiel ao nosso Deus, irmão. Para de dar desculpa para Deus. Meu Deus, os mistérios estão descendo aqui. Aleluia. Glória. Um ele deu quantos talentos? Deu 3 ou 30. O outro ele deu quanto talento? 2. Ou 60. Irmão, o outro que era conforme a capacidade dele deu quanto? E o que é que ele fez com o que ele ganhou? E o que ele está fazendo com o teu? Senhor, eu sei que o Senhor é um homem justo, eu sei que o Senhor é bravo, eu sei que mano. Aí o Senhor fala: servo mau, melhor que eu tivesse colocado meu dinheiro no banco para mim receber futuramente alguma coisa. Prega a palavra, irmão. Estou aqui doendo, estou chato agora, irmão. Irmão, eu já estou entrando com 220 já, irmão. Chega de mel, irmão, chega. Jesus te ama. Eu sei que ele ama, irmão, mas você tem que primeiro apresentar o pecado para o miserável, apresentar o erro dele. Se ele não se converter, se ele não se arrepender, apresentar o pecado dele, depois você trazer a fé, ensinar o caminho da fé e dizer que esse Jesus ele ama. Aleluia. Ele liberta, ele transforma, ele restaura. Aleluia. Então assim, irmão, a gente que é crente mesmo, a gente sente o baque, mas às vezes eu falo com as pessoas: eu sei que Jesus me ama, eu já sei, pastor. Irmão, está entendendo que hipocrisia? E nós, irmão, esse povo me louva com os lábios. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14. Muitos sabem de cor,
Se o meu povo, quem é? A igreja, que vem para a igreja, que está chamando pelo meu nome, que paga preço, que faz propósito, me buscar e se converter do quê? Maus caminhos. Seus maus caminhos. Amém, igreja? Aleluia. Eu não sou leviano, irmão, mas só Deus sabe o que a gente passa por estar na frente do chamado e pegar o chamado. Deus não nos obrigou, mas Ele disse: pegou no horário, se vira. Pegou, meu filho, acabou. É só ficar aí, meu filho. Pegou, já era. Acabou, meu filho. Ei, sabe o que eu acho mais lindo, irmão, em Deus? É que Deus pegou o homem do monturo, do lixo. Hoje, irmão, não tinha nome não. Hoje, aonde eu vou, pastor Paulo, eu falo: Jesus, eu estou conhecido, eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Não é porque eu estou fazendo coisa errada não, irmão, é porque nós somos cercados de uma nuvem de testemunho. O povo da hora tem 20, 30 aí na gente, nós só está vendo 2, 3, e eles estão de olho em nós, ó. Uma faiazinha, meu, fez logo na ferida, ó. Amém, igreja? Amém. Diácono Pedro, toma conta aqui, deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Bate palma para Jesus, igreja. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos colocar de pé, vamos fazer um minutinho de oração. Glória a Deus, aleluia. Logo, igreja, já está vindo mais palavra. Vai preparando. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Oremos ao Deus. Senhor, soberano Deus e grandioso Pai. Senhor Jesus, nessa noite pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Senhor Jesus, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa se nós virou, se nós desejou mal, se nós falamos palavra torta. Nos perdoa, Jesus, por atitudes que tivemos não agradou o Senhor. Nos perdoa, Jesus, se nós fomos desobedientes. Nos perdoa, Jesus, pelas vezes que o Senhor nos chamou e nós não deu ouvido. Nos perdoa, Senhor Jesus, pelo bem que nós tínhamos que fazer e nós não fizemos. Nos perdoa, Senhor Jesus, por tudo aquilo que nós praticamos, seja pensamentos, seja atitudes que não agradou o Senhor. Nos perdoa nessa noite, mas eu peço a Ti, Espírito Santo, nos ajuda a nos converter verdadeiramente, nos quebranta nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda nós a matar essa velha natureza que todo dia tenta florar, todo dia tenta sair para fora. É somente o Senhor, Espírito Santo, que nos ajuda, somente o Senhor, Deus, que nos capacita. A Tua palavra nos ensina que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Então quem alimenta nós é o Senhor, quem sustenta nós é o Senhor. Ajuda nós, Espírito Santo, dá frutos dignos de arrependimento. Ajuda nós, Espírito Santo, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que nós venha sair daqui mais crente, mais convertido, mais, meu Deus, com mais temor, mais obediente, mais temente à Tua palavra, mais ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Todo ensinamento, toda estratégia que está sendo derramada nessa noite, nós venha guardar na tábua do nosso coração, para que naquele dia oportuno nós colocar em prática, no nome do Senhor Jesus. Seja com cada um de nós aqui, Jesus, nessa noite, e continue, Espírito Santo, na direção do culto, continue na direção aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pode se assentar nessa noite, em nome de Jesus. Quero dar oportunidade para o Paulo Henrique fazer aquilo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A missionária Elizabeth vai estar louvando em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um nesta noite. Vamos louvar o Senhor por um pouco conhecido. Você medite na letra deste hino. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Peço ao Espírito Santo de Deus para te sondar nesta noite, para te encher nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta meu coração, transforma-me conforme a Tua
Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Glória a Deus, aleluia. Cooperador Fábio também está com a oportunidade nessa noite. Aquilo que o Espírito Santo te restaurar ele, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimenta a igreja na paz de Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Peço aos irmãos que abrem a Bíblia em João 8. Aleluia, glória a Deus. 34 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é
é servo do pecado. Orai, servo não fica para sempre em casa, o filho sempre fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só daqui Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite é momento de nós, aleluia, glória a Deus, refletir um pouco. Quando nós começou a caminhada, quando nós começou os primeiros passos andando na igreja, quando nós começou a vir a primeira vez, quando Jesus nos resgatou da lama do pecado lá fora, e hoje nós estamos aqui. O Senhor, Ele nos lavou, Ele nos purificou do nosso pecado. Eu lembro quando, da primeira vez que eu entrei por essas portas, e Deus falou comigo, me levava no fundo do poço e falava comigo: nunca esqueça da onde eu te tirei. E Deus me levava num poço, só tinha um pouco de água, o resto era lama e tudo seco ao redor. E quando chegou um tempo eu queria parar e queria desistir, Deus tornou me levar nesse mesmo poço e falava comigo: nunca esqueça da onde eu te tirei. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós somos ingratos. Lá na rua nós não tínhamos valor. Nós só tínhamos o valor que nós tínhamos era quando nós tínhamos dinheiro no bolso, que estava lá para beber, para curtir com os amigos. Mas na hora que o dinheiro acabava, na hora que acabava tudo, você não tinha amigo, você não tinha ninguém. A única pessoa que estava do nosso lado o tempo todo é Jesus. Aleluia, Deus. Então que nessa noite nós começamos a refletir da nossa vida desde o começo, quando nós começamos até chegar aqui. Quantas coisas o Senhor nos limpou na nossa vida, quantas pessoas que não eram para estar na nossa vida que o Senhor tirou. Então, irmãos, valoriza a presença de Deus. Aleluia. Nós estamos vendo aí fora os falsos profetas já estão operando dentro das igrejas. Valoriza o dom que Deus deu para cada um de nós. Aleluia, Jesus. Vamos levar com sinceridade, com amor. Não vamos escandalizar a obra, não. Já tem muita gente escandalizando a obra lá fora. Então nessa noite que nós possamos refletir a nossa vida cada dia, onde nós está errando, para que nós possamos consertar. Que nem o pastor falou, nós é vigiado 24 horas. Um pequeno erro, às vezes as pessoas não olham a obra boa que a gente faz, mas um pequeno erro, um pequeno deslize é um sinal para as pessoas começar a comentar e espalhar. Que nessa noite, irmão, nós possa ser verdadeiramente liberto, ser verdadeiramente livre do pecado. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus, Ele nos libertou. Jesus, Ele deu oportunidade para cada um de nós. Imagine a riqueza, irmãos, é ter a presença de Deus. Imagine a riqueza quando você sente aquele arrepio gostoso do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória. É a maior riqueza que um cristão ele pode ter. Não é bem material, mas é a presença de Deus na nossa Aleluia, vida. Jesus. E às vezes, irmão, quando a gente, um pequeno erro que a gente comete, uma pequena falha, que essa presença sai das nossas vidas, é uma tristeza tão grande. E você começa a buscar de novo, até você aproximar de novo de Deus, dá trabalho. Porque Deus, Ele não vai aproximar de nós de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós temos que nos purificar. Aleluia. Então que nessa noite a gente possa levar o compromisso que nós temos com Deus a sério. É essa reflexão que eu deixo para mim e para os irmãos nessa noite. Aleluia. E assim a gente Glória a Deus. vai Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Igreja, eu também vou deixar uma palavra rapidinho, igreja. O tempo já não nos espera. Glória a Deus, Ela se encontra aleluia. aqui em Gálatas 5,16. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Gálatas 5,16. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Glória a Deus, aleluia. Podem se assentar. Igreja, algo interessante que a gente muitas das vezes acha quando a gente estamos nessa caminhada com Cristo Jesus, a carne ela fica parada. Não, igreja, ela fica 24 horas militando contra o nosso espírito. Ela fica 24 horas, igreja, lutando para sair para fora, para florar para fora. E a única coisa que segura, que limita a carne de operar nas nossas vidas é o Espírito Santo. Algo interessante que aconteceu comigo. No final do ano eu precisei mudar e eu tinha que comprar alguns móveis. E eu já estava fazendo os planos, eu vou comprar esse, aquele outro, e vou dividir em 10 vezes. O ano que vem Jesus vai me dar serviço, eu vou trabalhar e vou pagar. Mas na hora quando eu fui comprar, o Espírito Santo falou comigo: não, você vai comprar só o que você necessita. Só o que você necessita. Aí como é que fica? Eu falei assim: meu Deus, mas eu quero comprar, o Senhor vai me dar trabalho e eu vou pagar. Só que ele falou comigo: não, só o que você necessita, porque você vai ficar em 10 prestação, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que fazer mais, você não vai ter tempo para mim. Só compra o que você necessita. Se a gente for parar para fazer uma reflexão, igreja, hoje o tempo que nós vivemos, não tem como mais nós fazer dívidas longas. Não tem como mais, igreja. Quão rápido está passando o tempo, quão rápido está acontecendo as coisas. E se a gente não tomar cuidado, nós ocupamos o nosso tempo com coisas que não provêm de Deus, com coisas que nos afastam de Deus. Quantos têm que trabalhar mais para sustentar a sua própria boca, para sustentar os seus próprios prazeres carnais? Quantos têm adquirido mais coisas, têm se enchido de mais coisas e têm ocupado mais o seu tempo, gastado mais o seu vigor, a sua força em trabalho? Aí vai falar para Deus: Deus, eu não tenho tempo. Mas o Espírito Santo tem te advertido, e só no Espírito nós vamos discernir as coisas espirituais. Glória a Deus. Nós queremos, igreja, fazer as coisas, mas e Jesus permite? O Espírito Santo está dando direção. O Espírito Santo está falando para você: vai, faça isso ou não. Ontem lá no serviço nós íamos ficar até mais tarde fazendo hora extra, mas o Espírito Santo me incomodou. Muitas vezes ele me incomoda: não, larga isso aí, vai para sua casa. Eu reuni a minha família, nós fomos para minha casa, nós sentamos na mesa, a Esté foi ler a palavra, foi meditar, eu fui ensinar a minha filha a ler, nós estávamos ali alegres. Aleluia. Igreja, o tempo está passando, igreja, o tempo está passando. Para você ver, Deus deixou para nós trabalhar de 7 a 5, e depois nós continuamos trabalhando, e depois continuamos trabalhando, e o cansaço vem, a noite vem, o cansaço pesa, nós dormimos, não acordamos mais pelas madrugadas, não acordamos mais para buscar a presença de Deus. Aleluia, Deus. Igreja, as estratégias estão sendo derramadas nessa noite, igreja. Receba, guarda no seu coração as estratégias. Quanto tem falado aqui nessa noite para a sua vida? Quanto tem falado nessa noite para a sua vida? Não sei se todos aqui se informam do que acontece fora do Brasil. Olha as guerras. Rússia, Ucrânia está até hoje em guerra e não tem previsão para cessar. Meu Deus. Olha, igreja, o que está acontecendo lá fora. A igreja está estreitando. O inimigo está oprimindo os países a ponto da população ter que se levantar e uma se destruir, a outra a ponto de até mesmo dentro do local, por conta de política, um se destruir ao outro. Você vai ver, igreja, muitas das vezes o inimigo tem infiltrado, mas a gente acha que é culpa desde lá fora. Não é culpa da igreja que não se posicionou em oração.
Você vai ver na palavra de Deus, um homem só, Paulo, chega no local, ele só agora começa a pregar o evangelho, falar de Deus, ele muda a economia desse local. Aquelas pessoas vendiam ali os postes ídolos, os falsos ídolos, imagem de escultura, e vendia por certo valor. Tinha livros que eles liam e não falava de Deus. Agora Paulo sai pregando o evangelho, sai falando do evangelho, da cura, da libertação, que era de graça. Aqueles homens viu ali que a economia deles, que eles vendiam, começa a cair. Eles procuram agora saber o que está acontecendo. Será que as coisas lá fora estão preocupando o que a igreja está fazendo? Ou nós estamos aqui quietinho, parado? Será que o tráfico está preocupando? Se está perdendo lá as pessoas que estão no tráfico para a igreja? Os bares, será que os donos de bares estão chegando na porta e estão falando, cadê o povo? O que está acontecendo? Será, igreja? Será, igreja? Que a prostituição está preocupada, que está perdendo para a igreja? Ou é nós que estamos perdendo para eles? É nós que estamos perdendo para o mundo? Nós temos que nos posicionar. Já foi falado nessa noite. Chega de leite, chega das coisas. Está na hora, igreja, do alimento sólido. Está na hora de nos posicionar verdadeiramente, igreja. Não perder para o mundo, mas se resgatar na direção do Espírito Santo. Clamar que Jesus entra com mão poderosa sobre essas vidas. É clamar, igreja. É se posicionar. Pedir ao Espírito Santo que venha derramar sobre nós o amor por essas almas, assim como Cristo ama essas almas. Quantas das vezes eu já pedi, Deus, dá-me uma alma nessa noite. Dá-me uma alma nessa noite. Mas o Espírito Santo falou comigo: você vai amar ela assim como eu amo. Será que nós vamos amar? Nós pedimos os nossos filhos, nós pedimos o nosso esposo, mas até onde você está disposto a ir para ganhar ele para Cristo Jesus? Será que o seu amor é suficiente de estar de joelho dobrado, chorando por essa alma? É o suficiente por uma família restaurada, por um filho? Será que é o suficiente, igreja? Peça o Espírito Santo nessa noite estratégia. Peça o Espírito Santo nessa noite amor pela alma, igreja, pelas almas que estão lá fora. E estratégia e sabedoria. Igreja, vamos colocar de pé. O tempo já não nos espera, igreja. Glória a Deus. Aquele relógio passa muito rápido, igreja. Nessa noite eu estou convidando a Débora Esté. Ela vai ministrar a palavra nessa noite, no nome de Jesus. Me ajuda em oração, igreja, pela vida dela, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oremos ao Senhor, soberano Deus e grandioso Pai. Senhor Jesus, nessa noite eu apresento, Senhor Jesus, a Débora Esté ao Senhor. Usa ela, Espírito Santo, assim como o Senhor sempre tem usado. Que ela venha ser um canal de bênção nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem entregado a ela venha passar para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Fale grandemente aos nossos corações, Espírito Santo, nessa noite, Deus. Que nós venha sair daqui saciado pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Cumprimento Glória a os irmãos Deus. na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a vossa Bíblia ali em Mateus, capítulo 22. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Santo é o Deus. nome do Senhor. Aleluia. Mateus, capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar falando sobre as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E nos fala assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete, os meus bois e os cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, os agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram.
O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois das encruzilhadas ou praças dos caminhos, e convidai-os para as bodas, a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-os de pés e mão e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Pode sentar nessa noite, adorando o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos que Jesus ele vem contar esta parábola das bodas. E quando a gente vai estar lendo, a gente vai estar meditando nessa palavra, Jesus ele já começa a falar que a parábola das bodas é semelhante ao reino dos céus. E o interessante é que ele vem falar que quando é o rei, quando já começa a nos apresentar o reino do céu, é semelhante ao reino dos céus. Há um rei que celebrou a boda de seu filho. Vemos que o rei nos representa ao Deus, a Deus Pai. E o rei aqui e o filho aqui é as bodas de Jesus para com a noiva. Então nós vamos entrar mais a fundo e vamos ver que no versículo 3 vai nos dizer que o rei ali envia os seus servos a chamar ali convidados para as bodas, porque a boda, a festa estava preparada, os cevados já foram abatidos, já estava ali tudo preparado, tudo à mesa, o alimento estava pronto, estava somente esperando os convidados para que fosse entrando e ceasse ali e participasse daquelas bodas. E nós vemos que hoje esses servos representam a noiva, são aqueles que saem anunciando o evangelho, saem pregando o evangelho, pregadores, mas não pregando para a igreja, mas pregando para o mundo, para aqueles que estão lá fora, anunciando a volta de Cristo, anunciando que Jesus ele vem buscar a sua igreja, anunciando que Jesus ele está voltando e que ele tem uma morada preparada para nós, a qual ele nos descreve em João 14, que ele foi preparar uma morada. Há uma cidade santa que está preparada, está pronta para nós, que nos fala em Apocalipse 21, que é os céus, é a nova Jerusalém, a qual está preparada para mim e para você. Então nós vemos que o rei ele manda os seus servos, e quando ele envia os seus servos, diz com a ordem dizendo: eis que já está tudo preparado, o meu banquete, os meus bois, os cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Já está pronto, vinde para as bodas. Mas nós vamos ver que os servos, ele vai com a ordem, ele vai falar, eles vão ali naquela cidade, vão chamar os convidados. Só que nós vemos que quando eles vão chamar os convidados ali, quando eles vão de encontro, eles chegam ali no versículo 5 e eles não se importam. Eles veem que eles não se importam, são pessoas que têm ouvido o Evangelho, têm ouvido falar de Cristo, têm ouvido falar da palavra, mas só que não querem ouvir, não tem dado ouvido. Está sendo pregado, está sendo anunciado, está sendo falado, mas as pessoas não querem ouvir. É aonde aqui em 2 Timóteo capítulo 4, Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido ou comichões nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições,
faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então a gente vê que Paulo ele já exorta, falando que nos finais do tempo, que muitos já não vão querer mais ouvir a sã doutrina, já não vão querer mais dar ouvido ao convite da graça, ao convite da salvação, a qual Cristo nos ordena: e de pregai o meu evangelho a toda criatura. A nossa ordenança é ir levar o convite. Nós temos a obrigação de irmos e levarmos o convite da graça, o convite da salvação. Então nós estamos levando para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão aprisionados, mas muitos não estão mais querendo dar ouvido. Muitos já não querem mais. Já estão, como se já foi falado, estão irados contra Deus, estão irados contra a igreja, mas porque já não suporta mais essa doutrina, querem ouvir aquilo que atrai a eles, aquilo que eles cometem, aquilo que atrai a sua própria cobiça. Já não querem ouvir mais uma palavra de santidade, uma palavra a qual Jesus está voltando, a qual o Senhor está às portas, mas querem ouvir sobre algo que mexe com seu ego, algo que atrai ali um sentimento de alegria, uma bênção, algo que você vá a receber. Só que é bom sim receber bênção, mas bênção não leva para o céu. Sabemos que receber aqui, receber a recompensa aqui, não é a mesma coisa que receber no céu. Nós temos que estar preparados todos os dias, buscando a presença do Senhor, porque quando nós vemos que esses homens, eles saem e começam a anunciar, começam a chamar, eles vão para o campo, vão para o seu negócio, estão ocupados, já não se importa, estão ocupados com o seu trabalho, com o seu negócio, estão ocupados com uma festa, com famílias, ou até mesmo estando dentro de casa sem fazer nada. Os outros, a qual eles chamam, agarra e mata eles. E quando eles matam ali, a gente vai ver que o rei, no versículo 7, ele fica irado, enviando as suas tropas, extermina aqueles assassinos e incendia a cidade. Se a gente for estudar um pouquinho, vai nos falar que essa destruição aconteceu no ano 70, juntamente ali com os judeus. Então a gente vai ver que vem essa destruição. Então pela terceira vez o Senhor, ele envia os seus servos. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Meu Deus. Nós vemos que Jesus, ele vem do meio dos judeus, se levanta ali da geração de Judá, um que haveria de assentar no trono eternamente. Nós vemos que Jesus, ele veio para os israelitas, mas Paulo nos descreve em uma das suas cartas, ele nos descreve, se eu não me engano, em Romanos ou em Atos mesmo, se eu não me engano, em Romanos mesmo, ele vem nos falar que Deus, em partes, endureceu o coração dos israelitas para que a salvação chegasse até nós. Então, quando nós entramos nesse versículo, a qual no versículo 8, que o Senhor, ele diz aos seus servos que a festa está pronta, mas os convidados não são dignos. Nós vemos que a salvação veio para os judeus, mas eles não quiseram. Eles rejeitaram a Jesus, eles crucificaram a Jesus, eles ainda esperam o Messias, eles não receberam a Jesus. Então é onde nós entramos, é aonde o convite da graça vem até nós, é aonde nós temos o acesso à salvação. Porque os judeus, eles nos consideram imundos como os cachorros. Nós vemos que quando Jesus está com aquela mulher e ela chega até Jesus, muitos pregam, a qual Jesus verdadeiramente, no contexto, a gente vai ler que Jesus fala com ela que não é lícito tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas não estava xingando ela ali, mas testando a fé dela. Mas aí a gente vai
vai ver que aquela mulher, por ser uma mulher diferente, não ser da cultura, era uma mulher rejeitada pelos israelitas. Eles consideravam os gentios, samaritanos, qualquer outra raça como cachorros, como imundos. Somente eles eram certos, somente eles seriam salvos. Só que Jesus, ele vem trazendo o caminho da salvação para todos. É aonde eles rejeitam, é aonde nós entramos. Então, a partir do momento que o Senhor, ele se entrega naquela cruz do Calvário, por amor de todos, quer gregos, romanos, gentios, samaritanos, qualquer raça, não importa a nação, não importa o lugar, Jesus, ele veio para todos e trazendo a salvação. Então, a partir de agora é comigo e com você, porque os convidados não foram dignos. Os convidados, eles rejeitaram o convite da graça. Eles rejeitaram o convite da salvação. Só que quando a gente estava estudando ontem, a gente vai ver que esses homens, a qual eles também chamaram ali, que eles foram atrás novamente pelos caminhos, nas encruzilhadas, nas praças, eram homens que também tinham que cuidar do seu lar, eram homens também que teria afazeres, que teria obrigações a ser cumpridas. Só que a diferença desses homens aos primeiros que foram chamados, a gente vai ver que eles aceitaram o convite. Os primeiros rejeitaram, os primeiros não quiseram, não aceitaram o convite. Agora vem o segundo, é onde fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O convite, os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Porque o convite veio para eles rejeitaram. Agora é a minha vez, é a sua vez de levar e apregoar esse evangelho, de clamar o nome de Jesus e apresentar ao mais possível de pessoas que nós conseguimos o caminho da salvação. Aleluia! Porque nós sabemos que nós estamos vivendo e entrando em tempos difíceis, a qual o evangelho está sendo escasso, a qual o verdadeiro e genuíno evangelho já não tem sido mais pregado. Então nós vamos ver que esses homens vão às praças, encruzilhadas, aos caminhos, e começam a chamar homens. Eles chamam homens bons, eles chamam homens maus, todos a qual eles encontraram. Eles chamam, e que são os gentios, somos nós. E nós vamos ver que no versículo 10 fala: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Quando a gente vai ver que vai entrando nesse versículo 10, quando o Senhor Jesus, ele descreve essa palavra, que a sala vai ficando cheia, nós vemos que desde o princípio muitos já descansam no Senhor. Muitos já descansaram, muitos já estão esperando na sala nupcial, muitos já estão ali na glória esperando Jesus vir buscar o restante. Os que estão aguardando a volta de Cristo, já tem muitos que descansaram no Senhor, que dormiram, que já estão ali aguardando a igreja chegar, aguardando eu e você chegar, para nós celebrarmos a boda do Cordeiro, para nós celebrarmos esta festa alegre, satisfeito em saber que eu e você vencemos, não porque merecemos, porque graça é favor não merecido. A graça é favor não merecido. Nós não merecemos, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos errantes diante ao Senhor. As nossas obras não nos dá direito à salvação, mas a salvação vem por Cristo Jesus. É o único caminho, é o único caminho que nos leva à salvação. Se tem algo que nós não conseguimos explicar, é sobre a graça, é sobre esse favor não merecido, é a salvação. É algo que é difícil de nós explicarmos, porque nós não conseguimos expressar o tão grande que é o amor de Deus para as nossas vidas. Porque nós não merecemos.
eram os cravos, eram os espinhos na nossa mão. Nós merecemos a morte, nós merecemos muitas das vezes, quase 100% a condenação, mas a misericórdia e a graça nos alcança todos os dias. Jesus naquela cruz do Calvário pagou um preço para que hoje eu e você tivesse essa oportunidade. Então o convite que nós devemos dar ouvidos todos os dias e agarrar esse convite é o convite da graça, é o convite da salvação, a qual esses gentios, a qual esses homens que estavam ao caminho, a qual esses homens estavam à praça ouviram e atenderam e aceitaram, porque a oportunidade é só uma. Não há outra oportunidade. Não há outra oportunidade. A oportunidade é agora. O momento é agora. O momento exato de nós renunciar e vir para Cristo é agora. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós vemos que o rei, ele entra na sala, ele entra para ver os que estavam à mesa. E muitos já estavam vestidos. E quando a gente vai ver que vai falar do banquete diante ao rei, tinha uma veste apropriada, tinha uma veste nupcial a qual nós devemos estar vestido. E nós temos uma veste que temos que estar vestido, uma vestidura espiritual que vem pelo Espírito Santo. É uma vestimenta a qual eu e você precisa estar revestido. Ela precisa estar limpa e santificada diante a presença do Senhor. Então nós vemos que é necessário uma roupa, e nós só vamos conseguir através do Espírito Santo. É necessário você se revestir. É necessário você buscar essa vestidura espiritual. É necessário, porque muitos estão andando nus diante de Deus. Muitos estão andando nus diante da presença do Senhor, dentro da igreja, achando que está vestido apropriadamente, mas não está. Estão se enganando a si mesmo, achando que estão preparados, mas não estão. Então nós vemos que o rei encontra um que não está vestido diante a ele, conforme é ordenado. É aonde ele pergunta: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudece, ele se cala, ele treme, ele teme diante ali o Senhor. Então o rei manda o seu servente amarrar-os de pé e mão e lançá-lo para fora nas trevas. É aonde ali vai haver choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então são pessoas que não estão preocupando com as suas vestiduras espirituais para se achegar diante ao Senhor. São pessoas que não estão preocupadas, que vão prestar conta daquilo que fazem, do que está fazendo, de como está vivendo. Mas um dia nós vamos estar diante ao Senhor, prestando conta daquilo que nós fazemos sobre essa terra e como vão estar as nossas vestiduras. Nós vamos estar sendo pegos, vestidos e capacitados espiritualmente, ou nós vamos estar como este homem, despreparados, nus diante de Deus. Então nós vemos que nós precisamos acordar e despertar, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos chama todos os dias para voltar novamente a buscar como antes. O convite do Espírito Santo é a todo momento para que a gente volte a buscar a presença, volte a orar todos os dias, nem que seja uma vez no dia. Eu e você escutamos falar da volta de Cristo, escutamos falar que está estreitando e que vai estreitar cada vez mais. Muitos já desceram, já estão prestando conta diante ao Senhor neste momento. Muitos foram achados em falta, muitos foram achados nus diante da casa do Senhor. E quando chegou lá em cima, achou que podia justificar, mas recebeu a condenação. Mas muitos entraram
diante da presença do Senhor e receberam a vitória, receberam a salvação, porque suportaram as aflições, foram como aqueles homens, não negaram a Cristo em nenhum momento. Passe os céus, passe a terra, mas as palavras do Senhor, ela vai se cumprir. Elas não vão passar, elas vão se cumprir. Vai se cumprir tudo que o Senhor tem ordenado, tudo que o Senhor prometeu na sua palavra e ainda fala diante aos seus, vai se cumprir. Então é necessário nós despertarmos, porque há um casamento, uma festa, uma boda para mim e para você participar, mas de qualquer maneira nós não entramos. Verdade, Senhor. Porque nós vemos que no capítulo 25 vai nos falar das 10 virgens. 5 delas estavam preparadas para aquele casamento e 5 não estavam. Eram virgem ou era pura, mas não tinham o azeite. Então, para você ver que não é de qualquer maneira que nós devemos estar diante ao Senhor. Não é de qualquer maneira que nós devemos estar diante da presença do Espírito Santo. Nós vamos ver e refletir sobre as bodas do Cordeiro. É sério. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele tem falado nos últimos dias que ele está voltando, que as coisas vão se estreitar. Deus, ele tem falado que está irado, que muita coisa vai começar a acontecer, vai apertar por causa dos seus. Porque se possível, será que quando ele voltar vai achar fé na terra? Será que o Senhor, quando ele voltar, ele vai achar fé sobre esta terra? Por causa da igreja, por causa da frieza espiritual que tem tomado conta. Quando a gente vai ver sobre o trigo e o joio, a gente vai ver que quando é plantado o trigo, quando você planta, ele nasce na mesma raiz, no mesmo caule, eles vão crescendo e eles são idênticos, tanto verde, tanto maduro. Só que a diferença, se você pegar o trigo na mão e esfarelar, sai a palha, mas tem a semente. Mas o joio ele não tem. Você esfrega e só tem semente, só tem somente a palha. E a gente vai ver que quando o Senhor, os servos ali perguntam ao seu Senhor, quer que nós arranquemos? Ele fala, não, deixa que cresça junto. E no dia da colheita nós faremos a separação. Aí você tira o trigo, coloca de um lado e queima a palha. É assim feito na agricultura. Eles deixam crescer, porque até mesmo a cebolinha, se crescer uma erva daninha, se você for puxar ela antes da hora, quando você puxar, ela vai sair juntamente com a cebola. Então não tem que deixar crescer, para que quando estiver no tempo da colheita, você tira o que é bom, o que não presta você joga fora. Então vai ter uma separação naquele grande dia entre a igreja e entre o joio, porque o joio não cabe a mim, é você decidir. Quem sabe é somente a Deus, é somente no juízo, é somente no grande dia que vai haver a separação, que o Senhor ele vai tirar, que o Senhor ele vai mostrar, que o Senhor ele vai separar o joio do trigo. Mas por que o Senhor não arranca antes? Para não machucar a igreja. O Senhor não tira o pecado, o escândalo, muitas das vezes, que tem tomado conta do nosso meio, de lugares grandes, pequenos, de todo mundo, para não ferir a sua igreja, porque há muitos lá dentro que são trigo, que pagam o preço, que tem uma vida reta, que tem uma vida de oração. E se tirar, se deixar o escândalo vir à tona, pode ferir, pode matar e pode perder aquele trigo. Então o Senhor tem poupado, tem deixado a igreja passar aflição, tribulação, passado estreito, vindo muita coisa que tem entristecido, mas Ele não tem trago tudo à luz do dia para não ferir. Mesmo diante a falha dos outros, o Senhor ele tem preservado os seus. Mesmo diante de muitas falhas, de muitos pecados, o Senhor ele tem cuidado dos seus. Ele separa os seus em uma geração. Ele separou 7.000 homens ali diante
Israel que não se prostrou, que não dobrou o seu joelho a Baal, enquanto Elias chorava, falava que estava só. O Senhor falou: ei Elias, eu separei para mim 7.000 homens, não tem só você. Ele separa, Ele tem cuidado. Muitos têm escandalizado, muitos têm feito da casa do Senhor negócios, muitos têm tentado matá-los há muito, muitos têm escandalizado, têm ferido almas dentro da igreja, têm ferido ovelhas, têm ferido quem não merece, têm tocado na noiva, mas no tempo certo o Senhor virá e vai arrancar e vai trazer à tona, porque o Senhor, Ele ainda é justo, Ele ainda é fogo e fogo consumidor. Há muitos que têm brincado em cima do altar, muitos que têm brincado com a noiva do Senhor e têm feito escárnio, têm zombado, têm trazido heresias, mas haverá um tempo, chegará um tempo que o Senhor, Ele vai cobrar daqueles que têm tocado na sua noiva. Ele vai vir, Ele vai batalhar, Ele vai vir, e não adianta o homem levantar, não vai adiantar Ele colocar na frente, porque quando o Senhor se levantar em prol daqueles que têm sofrido, a consequência será grande. E nós sabemos que quando o Senhor, Ele vai cobrar de alguém, Ele não olha se é mãe, se é pai, se é filho, se é esposo, se é parente. Ele mata, Ele fere, Ele xinga, Ele tira a vida, porque tem tocado na sua noiva, tem ferido. Quantos têm morrido por apenas ouvir palavras, ou ver coisas que não têm agradado ao Senhor, mas não tem uma fala. Quantos têm pegado o microfone, pregado só para um, Meu Deus, defendendo o pecado, defendendo sujeira em cima do altar, e aquele que está ali sentado, calado, mas é contra o pecado, quando ganha uma oportunidade, fala do pecado, fala de santidade, mas quando vem aqueles que estão no erro, começa a acusar, começa a falar que está se levantando contra, começa a falar que está contra a igreja, mas o Senhor, Ele vai vir e vai pelejar em favor da sua igreja. Não se preocupe, vai vir a separação, vai vir a consequência. Nada do que está em oculto não possa ser revelado. Tudo aqui se faz, tudo aqui se paga. Tudo aqui se paga. O que eu e você faz tem uma consequência, e nós vamos pagar. Deus, Ele não vai ter o culpado por inocente, Ele não vai tirar a consequência. Da mesma forma que esse homem, ele foi pegado e lançado nas trevas, foi a consequência de estar nu diante do Senhor. Então que eu e você venha ver qual o caminho que eu e você tem trilhado, qual é a minha vestidura e a sua vestidura diante ao Senhor. Porque se eu e você não estiver revestido com as vestes nupcial, o Senhor vai mandar os anjos amarrar as mãos, os pés, e lançar na treva, e lançar no lago de fogo e enxofre, e ali haverá ranger, haverá choro, e muitos ali vão clamar, vão espernear, mas não vai ter mais tempo, porque estava a oportunidade. O convite é agora, o momento é hoje, a oportunidade é agora, não é amanhã, não é depois. Quantas mortes, quantas atrocidades têm acontecido dia após dia. Não tem um dia da semana que nós não escuta falar de uma tragédia. Não tem uma semana que se passa sem um acidente, sem algo terrível, sem pessoas tentando tirar vidas um dos outros, até a sua. Com crianças, com adolescentes, com velhos, mãe, filhos, pai contra filhos, e por aí vai. Está se cumprindo a palavra. Mas como já foi falado, muita coisa poderia ser evitada, porque oração minha e sua que não está sendo feita conforme o Senhor quer.
Nós vimos um testemunho de um policial que ele chegou diante a um pastor e falou que o crime ele aumentou por causa que a culpa era do pregador, era do pastor, porque se o pastor estivesse nas ruas pregando, se o pastor estivesse evangelizando, se eles fossem os crentes de antigamente, o crime tinha diminuído, as mortes tinham diminuído, as cadeias estavam ficando vazias, mas os crentes se acovardaram. Nós baixamos a guarda e deixamos o inimigo fazer o que quer dentro da igreja, na nossa vida, no nosso lar. Nós já não temos mais um tempo com o Senhor, nós já não temos uma busca com o Senhor. O problema que eu e você enfrenta não é culpa do Senhor, nem todas as vezes é culpa do diabo, é falta de vergonha na minha cara e na sua cara, porque nós não estamos orando dentro do nosso lar. Muitos filhos doentes, muita perturbação dentro de casa, porque nós temos comprado lutas, porque nós temos comprado provas aonde não é para comprar. Nós ficamos com dó de homens e mulheres já de maior, velhos, que sabem tomar decisão por si próprio e queremos enfiar na frente, mas nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes o inimigo ele induz, influencia a pessoa a se fazer de coitado para mim, para você, para que nós venha carregar a cruz e fardo que não é nosso, como já foi falado. Às vezes o Senhor está colocando a espada e eu e você quer entrar na frente como escudo. Não, Senhor, tem misericórdia, Jesus não faz isso. Mas quem sou eu e você para falar com Deus se Ele vai tocar ou se Ele não vai tocar, se Ele vai ferir ou se Ele não vai ferir? Verdade, Jesus. Temos que tomar cuidado com as nossas decisões, porque aquilo que nós tomamos decisão hoje reflete nos nossos lá na frente, reflete nos nossos filhos, reflete no nosso casamento, reflete no seu vizinho da esquerda e da direita, reflete no nosso trabalho. Aquilo que eu e você falamos não tem volta. Aquilo que nós falamos, se não for bom, vai ter uma consequência ruim. E o problema quando nós falamos e nós fazemos algo ruim, não tem como consertar, não tem como voltar atrás. Nós podemos ir reconciliar, pedir perdão, mas não fica da mesma forma. Há um vão, fica um buraco, fica um oco ali. Tem coisas que eu e você podemos evitar na oração. É voltar a orar, é voltar a buscar direcionamento. Eu e você precisamos de uma resposta. E nós dobramos os joelhos 5 minutos. Ah, Senhor, eu queria tanto comprar isto, é da vontade do Senhor. Nós oramos 5 minutos ou até 1 hora. Mas a nossa emoção e a nossa opinião já formada fala mais alto. Aí o inimigo te influencia, porque às vezes não está possesso, mas ele vem e lança um dardo inflamado na sua mente. Ele te influencia e você acha que é Deus. Você toma uma decisão achando que é o Senhor. Não, o Senhor me respondeu. Mas se nós formos olhar homens que viveram um tempo atrás, que verdadeiramente viveram avivamentos, que verdadeiramente foram homens que viveram presença do Senhor com o seu coração ardendo, nós vamos ver que quando eles iam tomar uma decisão, eles levavam 3 dias em jejum e oração pedindo uma confirmação. Se eles sentissem que era para orar uma semana e jejuar 1 semana, se no meio da semana o Senhor desse a resposta, ele não entregava, ele finalizava, porque ele tinha medo do inimigo ainda está influenciando, ou da sua emoção está falando mais alto. Quando dava no último dia, ele esperava, a resposta vinha. Se fosse a mesma durante a semana, ele sentia paz e confiança. Aí sim ele resolvia. E eu e você, com 5 minutos de oração, ou Senhor, eu apresento ao Senhor em nome do Senhor Jesus, vai na frente, vai na direção e toma um tiro. Não sabe se verdadeiramente é para ir. Verdade, é desse jeito. E queremos que nada dê errado. Aí chega, dá de cara com erro, não dá certo, se frustra. Não é culpa de Deus, é culpa minha e sua. Por
por causa das nossas atitudes, por causa da nossa falta de comunhão com o Senhor. Se nós não voltarmos a buscar o Senhor, o que vai ser de nós? Se nós não voltarmos a buscar a presença do Senhor, será que vamos permanecer de pé? Se a igreja não voltar a buscar, vai perder. Vai perder mais do que ganhar. Vai esfriar, nós vamos morrer. Porque a partir do momento que nós baixamos a guarda do inimigo, ele dá um passo. Se ele der um passo e nós não começarmos a levantar e fechar a guarda novamente, ele dá 2, ele dá 3. E quando nós vimos, nós estamos no chão. Verdade. E para levantar não é a mesma forma, não é do mesmo jeito, não é tão rápido. Como foi falado pelo cooperador Fábio, quanto tempo nós já sentimos a presença do Senhor como nunca, e para voltar hoje é fácil? Não é fácil. Quantos de nós já viveu algo extraordinário na presença do Senhor? Até pouco tempo atrás, não precisa ser muitos anos, nós tínhamos uma sensibilidade tão grande à voz do Espírito Santo. E hoje, por causa disso aqui, por causa de uma palavra, por causa de homens que nos incentivou a tomar atitudes erradas, mas porque nós confiávamos, ou por causa de escândalos, ou por causa de lutas, baixou a guarda, parou de orar 1 dia, 2 dias, 1 semana. Quando viu, já não dava conta de voltar à mesma. Quando viu, o Espírito Santo já tinha se afastado, e ele não volta tão fácil. Isso é sério. Quantos de nós já perdemos a sensibilidade do Espírito Santo? Que luta que é para nós dobrar o joelho e desligar dessa terra. Que luta que é para nós ligar no mundo espiritual. A maioria das vezes que nós vemos para a igreja, nós distrai assim. Nós não conseguimos ligar. Certa vez, antes de eu começar, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu era atribulada ainda. Menos, mas ainda era. E eu trabalhava num lugar, eu trabalhava numa banca, eu trabalhava com a minha tia. Só que o ambiente cheio de cristão, o que mais tinha era cristão, entre aspas. Mas a conversa era de povo, parecia que eu estava numa zona, porque era só putaria. Era só coisas de pessoas consagradas, de pessoas missionárias, pessoas que tinham cargos, pessoas que cuidavam da obra, familiares meus. Então nós estávamos ali e eu recebi o convite para pregar a primeira vez. Então eu comecei a pedir a autorização, coloquei o fone e ficava o dia inteiro ouvindo pregação, arrebatamento ao céu, ao inferno. Eu falei, não vou me distrair porque é a primeira vez que eu vou pregar e eu não sei como. E eu sempre falei, eu vou pregar sobre José do Egito a primeira vez que eu pregar. E eu estudei e preguei. A partir desse momento eu ainda estava trabalhando lá, comecei a pregar, não era consagrada. Aí eu comecei a buscar, e certa vez no mês de outubro, no finalzinho de outubro ali, era um domingo, o culto começava às 7 horas, quando foi 6h30, 6 e pouquinho, eu acordei no susto, fui tomar banho. Quando eu estou lavando o cabelo, quando eu pus a mão para esfregar o cabelo, eu escutei uma voz alta e nítida, falando comigo: você vai sair do ambiente de trabalho, ou eu vou colocar a sua filha em cima de uma cama. A Helena era pequenininha, era menor, o Noah também. E nisso eu vi a Helena entubada, cheia daqueles negocinhos para ouvir o coraçãozinho, cheio de negócio em cima da cama e de fralda. E nisso eu assustei, era no domingo, na segunda eu não fui trabalhar. Desliguei o telefone, desliguei tudo, fiquei em casa, falei com o Pedro: a partir de hoje eu não trabalho, a partir de amanhã eu não trabalho mais, eu não fico mais nesse lugar. 5 horas eu só falei, não vou mais. Me xingaram, custaram me pagar, eu falei, não vou mais. A partir desse momento eu fiquei à toa, eu passei novembro e dezembro inteiro no monte. Comecei a subir 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia durante a semana. Final de semana faltava, nós praticamente passava o dia no monte. Começou eu e uma irmã.
Através dela o Senhor restaurou, trouxe ela de pé de novo. Ela começou a firmar e o Senhor começou a usar ela. Só que eu ainda não era batizado, estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Ali o Senhor me batizou, o Senhor me deu o batismo em línguas. Aí eu comecei a buscar. Aí eu já estava com uma sensibilidade fora do comum. Eu não estava trabalhando. Entrou dezembro, nós estávamos de férias. Nós começamos a buscar. O Pedro lembra, o Pedro não era batizado com o Espírito Santo. Nós foi para o monte, o Senhor falou comigo: fala com ele, se ele quiser hoje e dá lugar, ele vai ser batizado e vai ser cheio da presença do Espírito Santo. Falei com ele: varão, se você quiser, não é eu, o Espírito Santo vai te pegar aqui em cima e vai batizar você. Ele não sabia do jeito que eu estava. Ele não sabia porque eu não tinha muito tempo em casa. Eu ficava mais no monte. Eu estava passando mais tempo lá. Então quando eu comecei a buscar mais, eu comecei a receber coisas do Espírito Santo. Tinha uma pessoa que era atribulada, que todo mundo crucificava dentro da igreja. Ela começou a se aproximar de mim. Ela não gostava de mim. É por causa, não sei, mas ela falava que não gostava, mas ela começou a aproximar. E eu comecei a abraçar e comecei a levar ela para o monte. Falei: não, Vaz, vamos orar. E comecei, nada mais me importava. Trabalho, comida, nada nessa terra me satisfazia mais. Eu só queria estar orando, eu só queria estar buscando. Nós começamos a aproveitar esse mês de dezembro, que o serviço estava fraco, eu não estava trabalhando. Nós começamos a orar dentro de casa 3, 4 horas por dia. Quando a gente estava ali, quando olhava para o rosto, igual o pastor contou algo interessante, quando a gente começa a jejuar, olhava para alguém, o Espírito Santo falava: a vida dela está assim, assim. Não tem nada que vale, irmãos. Não tem nada nessa terra que você vai ter que vai substituir a presença do Espírito Santo. Mas essa pessoa que não gostava de mim, eu comecei a ter uma facilidade com ela. Certa vez no monte eu vi algo nela. Só que foi a minha primeira vez, eu não tinha experiência. Achei que por ser pastor poderia me dar uma boa instrução. Só que não tem instrutor melhor do que o Espírito Santo. Eu não dobrei o joelho para orar. Me deu uma instrução errada. Através daquilo eu assustei, fiquei com medo. Achei que eu também estava com espírito de engano. Fiquei uma semana sem subir no monte. Quando eu vi, eu já não estava mais orando em casa como antes. E agora para voltar, como fica? Não é da mesma maneira, irmãos. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quem me desse nesse momento eu pudesse voltar lá atrás e não tivesse dado ouvido a instruções de homens sem libertação. O meu maior desejo hoje é poder voltar do jeito que eu era. Hoje eu tenho a presença do Espírito Santo, eu sinto, eu ouço a voz dele, mas não é como antes. Sabe por quê? A gente chora, a gente dói de saber que um dia a gente já entrou aonde só o sumo sacerdote podia entrar. E hoje você não pode entrar lá dentro, porque você já não tem mais essa sensibilidade por causa de palavras. E muitas das vezes o Espírito Santo tem falado e tem mostrado que a igreja precisa tornar a entrar no Santo dos Santos, a entrar no mais profundo da presença. E nós temos chegado os nossos ouvidos e os nossos olhos e não temos ouvido mais a voz do Senhor. Mas que nessa noite você possa voltar e começar a ingerir a feijoada, o tutano, como foi falado, e começar a absorver as palavras que foram derramadas e voltar à intimidade, porque sem intimidade eu e você não vamos vencer, nós não vamos suportar as lutas. Verdade, Jesus. Nós não vamos aguentar. Aleluia. Se o Senhor começar a permitir a tocar, se o Senhor começar a permitir a tirar, como já foi falado, se for começar a tocar nos nossos filhos, nós não suportamos. É verdade. Mas o Senhor, vai ser necessário o Senhor começar a apontar para os nossos, para os seus, para aqueles que estão dentro da casa dele, para que eles se despertem.
vai começar a fechar as portas, vai começar a estreitar. Aonde não faltava, vai ter que começar a faltar, para eu e você começarmos a buscar como antes. Não deixe o Senhor estreitar na sua vida, para você despertar e voltar a buscar como antes. Fique sobre os seus pés nessa noite. Vamos estar orando e fazendo uma adoração nessa noite. Que você possa verdadeiramente deixar o Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida. Senhor meu Deus, meu Pai, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Oh Espírito Santo, é somente pelo Senhor, é somente pela Tua graça. Senhor, nós não suportamos ficar de pé sem a Tua presença. Meu Pai, mas nessa noite nós reconhecemos as nossas falhas, o nosso pecado, e nos perdoa para a nossa falta, Senhor, de oração. Senhor, pela nossa pirraça. Espírito Santo, pela nossa desobediência, tem misericórdia. Mas nessa noite renova a aliança. Renova as alianças que estavam trincadas, que estavam quebradas diante da Tua presença. Renova corações nessa noite. Deus, eu te peço, faça em nós, Senhor Jesus Cristo, algo sobrenatural. Eu creio, Senhor, que ainda nós vamos voltar a buscar como antes. Eu creio, Espírito Santo, que nós vamos voltar a viver uma igreja avivada. Não, Senhor Jesus, por placa, não por homens, mas pela presença do Espírito Santo. Nós vamos voltar a viver o primeiro amor, Espírito Santo. Se eles não querem, levanta, Senhor, aqueles que creem. Capacita, Senhor, aqueles que creem. Traga, Senhor, para a Tua casa aqueles que têm o desejo de voltar novamente a sentir a Tua presença como antes, Espírito Santo. E que o Senhor possa avivar esse homem, essa mulher. Senhor, mesmo diante da luta, da dor, da fraqueza, nos coloca de pé, nos dá força, mesmo sangrando, Senhor, mesmo sem força, mas que nós possa tirar força da onde nós não temos, Senhor, nesta noite, e continuar a marchar, e continuar a caminhar, Senhor, e tornar as velhas obras do primeiro amor. Oh Espírito Santo, eu abençoo o Teu povo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E eu assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, de tudo que se ouve, retém o que é bom. Verdade, aleluia. Não tem ninguém inocente aqui, irmãos. Verdade. Até eu aqui caio no chicoro, irmão. Ó, até Aleluia. eu apanho. Vamos nos converter de verdade. Verdade, Jesus. Vamos converter, irmãos. Glória a Deus. Não é você mudar de igreja que vai adiantar. Não é você fazer isso, aquilo, outro. Não, irmão. Se você não mudar, nada vai mudar, irmão. Que palavra abençoada. Aleluia, Jesus. Tem que estar na igreja, irmão. Eu sei que tem pessoas que trabalham o dia todo, também trabalhei, cansado, mas tem gente que não liga, fica pescando, irmão. Eu sei que tem pessoas que não foca, não liga, sabe, irmão? Não está ligado, não está alimentando, irmão. Alimente-se, um dia vai fazer falta, irmão. Aleluia, Deus. E aqui eu finalizo. Nada contra. Pode finalizar, Beth. Deus abençoe a todos.